O vento dos Apeninos era uma navalha. Cortava a lã do uniforme, a pele, chegava até o osso. 12 dos meus homens estavam espalhados pela posição 472, agachados atrás de sacos de areia congelados, com a respiração formando nuvens brancas e passageiras na escuridão. O silêncio era a parte mais estranha. 47 minutos antes, este lugar era um posto de observação alemão. Agora, era apenas um túmulo gelado para 8 soldados inimigos, que nunca souberam o que os atingiu. Não houve um único disparo. Apenas o som abafado de corpos caindo na neve e o chiado rápido e final de uma vida se esvaindo. Eu olhava para as minhas mãos, ainda trêmulas. Não pelo frio, mas pela adrenalina que começava a recuar, deixando um vazio gelado para trás. O cheiro de pinho e sangue pairava no ar. Uma combinação que nunca mais esqueceria. Nós tínhamos feito o impossível, o que eles consideravam intransitável. E agora, no silêncio da vitória, eu sentia apenas um cansaço profundo, uma exaustão que vinha de um lugar muito mais fundo que os músculos. O trabalho estava feito. Era hora de avisar o comando. O rádio parecia pesar 1 tonelada. A carcaça de metal gelada contra a minha luva. Girei o seletor, o chiado da estática cortando o silêncio da montanha como um grito. Limpei a garganta, a voz saindo rouca. Um arranhão de som no vasto nada. Falcão para ninho. Falcão para ninho. Câmbio. Esperei. O chiado continuou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Do outro lado da linha, estava um oficial de ligação americano. Um tenente cujos olhos sempre nos mediam com uma mistura de curiosidade e pena. A voz dele finalmente atravessou a distância, limpa e distante. Ninho na escuta, Falcão. Prossiga. Respirei fundo. O ar gelado queimando meus pulmões. Olhei para o rosto de um dos meus homens, um menino de 19 anos de Pernambuco, cujos olhos brilhavam na penumbra. Mantive minha voz firme, protocolar, como me ensinaram. Ninho. A posição 472 foi tomada. Guarnição inimiga. Neutralizada. Repito, posição tomada. Sem baixas do nosso lado. Aguardando novas ordens. Câmbio. A mensagem era clara, direta. Um sucesso. Era isso que eu esperava que eles ouvissem. O que veio a seguir não foi um copiado ou um bom trabalho, sargento. O que veio a seguir foi o silêncio. 15 segundos de estática pura. No campo de batalha, 15 segundos podem ser uma vida inteira. Naquele rádio, era uma eternidade de julgamento. Eu podia sentir, a quilômetros de distância, a incredulidade do outro lado. Podia imaginar o tenente se virando para outro oficial, a sobrancelha arqueada, o olhar de quem ouve uma piada sem graça. Meus homens, que antes se moviam para garantir o perímetro, agora estavam parados, todos olhando para mim, para o rádio em minha mão. O silêncio não era vazio. Ele estava cheio de tudo o que pensavam sobre nós. Os soldados do país do carnaval, os homens de segunda classe com equipamento de segunda mão, os amadores coloniais. Aquele silêncio era mais alto que qualquer artilharia. Ele nos despia da nossa vitória, nos reduzia a uma anomalia, um erro na equação da guerra deles. Senti um nó se formar na minha garganta, um aperto que não era de medo, mas de uma humilhação fria e rastejante. Aquele silêncio era uma bofetada. A voz finalmente voltou, cortando a estática. Não havia calor nela, nem o alívio de uma posição inimiga conquistada. Havia apenas uma nota de confusão, de suspeita, como se tivéssemos quebrado alguma regra sagrada que só eles conheciam. Repita, sargento. A pausa foi deliberada, carregada de peso. E então veio a palavra que mudou tudo. Como? Não era uma pergunta tática. Não era um pedido de relatório detalhado sobre a manobra. Era uma palavra de puro espanto, de descrença. Como? Como vocês, os brasileiros, conseguiram fazer isso? Como, sem o barulho ensurdecedor dos morteiros que planejamos para o amanhecer? Como, sem as baixas que consideramos inevitáveis e até aceitáveis? A pergunta pairou no ar gelado, desarmando a nossa eficiência, transformando nosso maior trunfo. O silêncio, a furtividade, o nosso jeito de nos mover pela terra como se fôssemos parte dela, em algo suspeito, incompreensível. Eles não viam soldados. Viam fantasmas que não jogavam segundo as regras. E naquele momento,
Percebi que a nossa competência era para eles a prova da nossa estranheza. Eu não respondi imediatamente. Desviei o olhar do rádio e encarei a escuridão do vale abaixo. Como? A palavra ecoava na minha cabeça. Com facas que aprendemos a usar para sangrar porcos na fazenda. Com o silêncio que meu pai me ensinou a manter enquanto esperava a caça no mato. Com a resistência de quem sempre teve que fazer mais com menos. Nós fizemos como sabíamos, como podíamos, com a raiva silenciosa de sermos sempre os subestimados. Olhei para o cabo Tiago, que limpava a lâmina de sua baioneta em um pedaço de pano com uma calma assustadora. Ele não precisava de um bombardeio de artilharia para fazer o seu trabalho. Nenhum de nós precisava. Uma onda de orgulho e fúria subiu pelo meu peito. Uma sensação quente e perigosa. Mas eu a engoli, como sempre fazíamos. A disciplina, a velha crença de que éramos menores, me forçou a engolir. Eles eram o comando. Nós éramos apenas os peões exóticos no tabuleiro deles. A guerra era deles. Nós apenas morríamos nela. Levei o microfone de volta à boca. A voz controlada, vazia de qualquer emoção. Usamos uma rota de infiltração pela encosta leste, Ninho. Não esperava um ataque daquela direção. Terreno difícil, mas a cobertura noturna foi total. Eu estava dando a eles uma explicação lógica, tática, algo que pudessem anotar em seus relatórios. Estava traduzindo nossa realidade para a linguagem deles, tentando encaixar nosso improviso desesperado em suas doutrinas militares. Mas eu sabia, e meus homens sabiam, que a verdade era muito mais simples, e para eles, inaceitável. Nós vencemos porque éramos invisíveis para eles, mesmo antes de nos camuflarmos na neve. Eles nos subestimaram. Sempre subestimaram. E essa foi a nossa maior arma. O tenente do outro lado respondeu com um copiado seco, seguido de ordens para mantermos a posição até o amanhecer. A conversa terminou. O rádio ficou mudo, mas o estrago já estava feito. A vitória tinha um gosto amargo de cinzas. Fiquei ali, parado na neve, o vento uivando ao meu redor. O frio que eu sentia agora não vinha da montanha. Vinha de dentro. Aquele como não foi apenas uma pergunta. Foi um veredito. Um lembrete de que, não importava quantas posições tomássemos ou quantos inimigos derrotássemos, nós nunca seríamos vistos como iguais. Seríamos sempre uma nota de rodapé curiosa na história que eles escreveriam. Naquele momento, no topo daquela montanha esquecida por Deus, eu entendi que a guerra que travávamos não era apenas contra os alemães. Era também contra a sombra da nossa própria insignificância. Uma sombra projetada por nossos próprios aliados. Aquilo não foi um desrespeito casual. Foi a confirmação de um desprezo silencioso e profundo. Uma linha tinha sido cruzada. Não no mapa tático, mas dentro de mim. A guerra, a partir daquele instante, havia ganhado uma nova frente de batalha. Uma que eu lutaria em silêncio pelo resto dos meus dias. O frio desta montanha tem um jeito de entrar na alma, mas não é um frio que eu não conheça. É apenas diferente. O frio de Itatiba, na madrugada, tinha cheiro de terra úmida e café coando na cozinha da minha mãe. Tinha a promessa do sol que logo esquentaria as costas enquanto eu capinava ao lado do meu pai. Era um frio que anunciava a vida, o trabalho, a rotina que me mantinha seguro. Este frio daqui, dos Apeninos, cheira a pólvora fria, a pinho e a medo. Ele não promete o nascer do sol, apenas a continuação da noite. Eu troquei a certeza da minha pequena fazenda por este cume gelado, esperando me tornar um homem diferente, talvez maior. Mas a verdade é que, no escuro, eu sou apenas o mesmo rapaz de Itatiba, com um rifle nas mãos e uma saudade que pesa mais que a mochila. Uma saudade não só da terra, mas de quem eu era quando pisava nela, antes de saber que o mundo era tão grande e tão indiferente. Meu pai nunca foi um homem de palavras. A comunicação dele era feita de gestos, de silêncios que podiam carregar o peso de uma bronca ou a leveza de um raro orgulho. Lembro-me de uma vez, eu devia ter uns 12 anos, consertando uma cerca que o gado arrebentou. Levei a manhã inteira, minhas mãos cheias de farpas, o suor escorrendo pelo rosto. Quando terminei, ele apenas se aproximou, examinou o meu trabalho com um olhar demorado, cuspiu o fumo de rolo no chão
e deu 2 tapinhas no meu ombro antes de virar as costas. Naquele dia, eu me senti um gigante. Era a única validação que eu precisava. Ele me ensinou que o valor de um homem não está no que ele diz, mas no que ele faz, em silêncio, sem esperar aplauso. É por isso que o silêncio dos americanos no rádio me cortou tão fundo. Porque o silêncio, que eu aprendi a respeitar como aprovação, eles usaram como uma arma de desprezo. Como se o meu trabalho bem feito fosse um erro. Antes da farda, havia os livros de contabilidade do armazém. Um mundo de ordem, de números que sempre se encaixavam. Eu gostava daquele trabalho. Do cheiro de sacos de feijão e milho, do rangido do assoalho de madeira, da lógica fria das colunas de débito e crédito. Minha vida era previsível. Acordar, trabalhar na fazenda, ir para o armazém, voltar para casa. Meus sonhos eram do tamanho da cidade. Casar com a Lídia, a filha do farmacêutico, talvez um dia comprar meu próprio pedaço de terra. Não havia espaço para heroísmo ou glória. Havia apenas a dignidade silenciosa de um dia depois do outro. Eu sacrifiquei essa paz, essa ordem, acreditando que estava lutando por algo maior. Agora, no meio do caos e da sujeira da guerra, percebo que talvez a coisa maior que eu procurava já estivesse lá, naquelas páginas amareladas, na simplicidade de uma vida que eu deixei para trás voluntariamente. A guerra não começou para mim na Itália. Começou em uma sala escura de cinema em Jundiaí. Nos noticiários que passavam antes do filme, eu via os tanques alemães avançando pela Europa, uma máquina de aço perfeita e implacável. Via as fábricas americanas produzindo aviões em uma velocidade assustadora. E depois, via as imagens dos nossos pracinhas, com uniformes que pareciam sobrar no corpo, marchando de forma desajeitada. Eu ouvia as risadas abafadas na plateia, os comentários de que estávamos indo para a guerra com estilingues. Senti uma vergonha queimar no meu peito. Uma vergonha de ser quem eu era, de vir de onde eu vinha. Eu me alistei movido por um patriotismo confuso, mas também por uma necessidade desesperada de provar que aquelas risadas estavam erradas. Queria mostrar que nós, os do país do carnaval, também sabíamos sangrar e lutar. Mal sabia eu que mesmo do outro lado do oceano, eu continuaria a ouvir as mesmas risadas. Lembro do dia em que recebi o uniforme. O tecido era áspero, pesado, com cheiro de naftalina. Não serviu direito. As mangas eram curtas, a calça larga demais. Minha mãe tentou ajustar, com os olhos marejados, costurando com uma linha que não era da mesma cor. Ela não dizia nada, mas eu via o medo em cada ponto que ela dava. Meu pai ficou do lado de fora, na varanda, olhando para o horizonte. Ele não entrou para me ver fardado. Acho que, para ele, aquela farda mal ajustada era a prova de que o mundo estava me levando para um lugar onde suas regras de silêncio e trabalho duro não me protegeriam. Eu dei a eles a minha juventude, a promessa de netos que eles não sabiam se teriam. Em troca, recebi um pedaço de pano que não me pertencia e a certeza de que estava indo para uma guerra que não era minha, lutar ao lado de homens que me viam como um acessório exótico. A travessia do Atlântico foi meu primeiro campo de batalha. Não contra os alemães, mas contra a indiferença. Os marinheiros americanos nos olhavam com uma curiosidade divertida, como se fôssemos animais de um zoológico distante. Eles riam do nosso português, imitavam nosso sotaque, faziam piadas sobre bananas e futebol. Nós não entendíamos a maioria das palavras, mas entendíamos perfeitamente o tom. Era o mesmo desprezo que eu sentia no cinema, só que agora ele tinha um rosto, um uniforme impecável e um sorriso condescendente. Eu passei semanas naquele navio apertado, enjoado, aprendendo a primeira lição da guerra. Para eles, nós não éramos aliados, éramos um problema logístico, um fardo. Aquele sentimento de ser menor, de ter que provar o meu valor a cada segundo, se instalou em mim como uma doença crônica. Comecei a acreditar que talvez eles estivessem certos. Meu pai me ensinou a caçar na mata fechada de Itatiba. O bicho não te vê, João. Ele dizia em um sussurro. Ele sente. Sente o seu cheiro. Ouve a sua respiração. Percebe o galho que você pisa errado. Aprendi a me mover como parte da floresta. A controlar cada músculo. A esperar por horas a fio sem fazer um único som. No armazém, aprendi a ler pessoas nos detalhes. Na forma como um cliente hesitava antes de pagar.
no jeito que um fornecedor desviava o olhar. Eu não sabia, mas estava sendo treinado para esta guerra. Não em um campo de treinamento militar, mas na vida. Os americanos, com seus mapas e suas estratégias de livro, não entendem isso. Eles veem a montanha como um obstáculo no papel. Eu vejo as sombras. Sinto a direção do vento. Sei onde há. Neve é mais funda. Eles chamam isso de improviso. Eu chamo de sobrevivência. A mesma que meu pai me ensinou para colocar comida na mesa. A culpa chegou com o primeiro ferido. Cabo Mendes, um rapaz de Minas Gerais que falava da noiva o tempo todo. Um disparo de morteiro, um clarão. E de repente ele estava no chão, gritando. O som que ele fazia não era humano. Foi a primeira vez que vi o interior de um homem. O sangue na neve era tão vermelho que parecia irreal. Enquanto o carregávamos, eu só conseguia pensar que a culpa era minha. Eu não fui rápido o suficiente. Não escolhi um caminho seguro o suficiente. Aquele complexo de inferioridade que eu carregava se transformou em um monstro. Cada erro, cada baixa, era a confirmação da minha incompetência, da nossa inadequação brasileira. Eu rezava não pela minha vida, mas para não falhar com eles, para não ser o sargento despreparado que os americanos já acreditavam que eu era. O peso de cada vida sob meu comando era uma montanha muito mais alta e fria do que qualquer uma na Itália. Eu esperava encontrar na guerra uma irmandade, uma camaradagem forjada no fogo, como nos filmes. E eu encontrei, mas apenas entre os meus. Entre nós, brasileiros. Com os americanos, havia sempre uma distância, uma barreira invisível. Eles nos davam as ordens, as rações, o equipamento que sobrava. Mas nunca nos davam seu respeito. Lembro de um tenente me oferecendo uma barra de chocolate como se eu fosse uma criança faminta, com um sorriso paternalista. Eu agradeci, peguei o chocolate e, quando ele virou as costas, o entreguei a um dos meus homens. Não era por orgulho. Era por uma tristeza profunda. Naquele gesto, entendi que, para eles, nós nunca passaríamos de coadjuvantes na história deles. Nós dávamos nosso sangue, e eles nos davam chocolate, acreditando que a troca era justa. O silêncio deles no rádio foi apenas a versão oficial daquele mesmo sentimento. Todas essas memórias, o silêncio do meu pai, a ordem do armazém, as risadas no navio, o sangue do Cabo Mendes na neve, se misturam aqui nesta escuridão gelada. Elas formam quem eu sou agora. Um homem que aprendeu a transformar a vergonha em cautela, o desprezo em silêncio tático. Eles nos subestimam porque não nos entendem. E eles não nos entendem porque não fazem questão. Eles veem nossas supostas fraquezas, nosso improviso, nossa falta de rigidez, e não enxergam que é exatamente aí que reside a nossa força. Eles esperam que a gente ataque com barulho, de frente, como eles fariam. Mas nós viemos da terra, do silêncio, da necessidade. E é assim que vamos lutar. Não para provar algo a eles, não mais, mas para mantermos uns aos outros vivos. A guerra me tirou a paz da minha antiga vida, mas me deu uma clareza terrível sobre o meu lugar no mundo. E talvez, sobre o nosso. O silêncio no rádio não foi um fim, foi um começo. Nos dias que se seguiram à tomada da posição 472, o ar entre nós e os americanos ficou mais denso, mais pesado. As ordens que recebíamos pelo rádio agora vinham com um excesso de detalhes, como se estivessem falando com crianças ou com loucos perigosos. Mantenham o setor limpo, sargento, e reportem qualquer movimento, por menor que seja. Eles não confiavam mais em nosso julgamento. Aquela única palavra, como, havia quebrado algo fundamental. Não éramos mais apenas os aliados exóticos e um pouco incompetentes. Éramos uma variável incontrolável. Um elemento que não se encaixava em suas equações de guerra. Os olhares dos oficiais de ligação mudaram. A curiosidade divertida deu lugar a uma desconfiança fria, analítica. Eles nos observavam como se fôssemos uma tribo recém-descoberta, cujos rituais eram ao mesmo tempo fascinantes e alarmantes. A vitória não nos trouxe respeito, trouxe vigilância. Eles queriam entender o truque de mágica, para que pudessem catalogá-lo, controlá-lo e, se necessário, neutralizá-lo. A indiferença calculada era a nova norma. Eles nos designavam as missões que ninguém queria, aquelas consideradas becos sem saída ou suicídios táticos. Uma semana depois,
veio a ordem para guiar uma companhia americana inteira, mais de 100 homens, através de um vale que os alemães haviam semeado com minas Teller. A inteligência dizia que era intransitável, um matadouro. O plano deles era uma manobra de distração cara, com baixas esperadas na casa das dezenas, para apoiar um ataque principal a quilômetros de distância. Eu olhava para o mapa, para aquela mancha vermelha que significava morte, e depois para os rostos dos meus homens. Eles não demonstravam medo, apenas uma resignação cansada. A mesma resignação que eu via nos olhos do meu pai, quando a seca castigava a colheita. Era o nosso papel, aceitar o inaceitável. O tenente americano que me passou a missão nem sequer me olhou nos olhos. Para ele, meus homens e eu já éramos estatísticas, números em um relatório que ele escreveria ao amanhecer. Mas eles não conheciam a terra, nem as pessoas que viviam nela. Na noite anterior, à missão, enquanto fazíamos um reconhecimento, encontramos um velho agricultor italiano em uma cabana de pedra que mal se mantinha de pé. Ele não falava inglês, e nosso italiano era rudimentar, mas a linguagem da necessidade é universal. Nós compartilhamos nosso café, o açúcar raro que guardávamos, e um dos nossos cigarros de palha. Ele olhou para nossos rostos, para nossos uniformes, e viu algo que os americanos não viam. Não viu soldados. Viu filhos de outros agricultores, homens da terra como ele. Com um pedaço de carvão em uma tábua de madeira, ele desenhou um mapa. Não um mapa militar, mas um mapa de vida. Uma trilha de cabras, usada por contrabandistas há gerações, que contornava o campo minado. Ele nos mostrou o caminho não por lealdade a uma bandeira, mas por um gesto de humanidade. Um café quente e um cigarro valiam mais que todas as ordens do alto comando. A travessia foi feita em silêncio absoluto. 100 americanos nos seguindo, suas armas de última geração e seus uniformes, perfeitos parecendo inúteis naquela escuridão. Eles se moviam com a rigidez do treinamento, enquanto nós nos movíamos com a fluidez do instinto. Meus homens na frente, o velho italiano e eu, guiando a massa de soldados como pastores. Cada passo era uma oração silenciosa. Eu podia sentir a tensão dos americanos nas minhas costas, a respiração contida, a incredulidade de confiar em suas vidas a um punhado de brasileiros e a um velho camponês. Quando chegamos ao outro lado do vale, sem um único incidente, o sol começava a clarear os picos das montanhas. O tenente americano se aproximou de mim. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Apenas um aceno de cabeça, curto e quase imperceptível. Não houve um obrigado. Não houve um bom trabalho. Apenas o silêncio. Mas desta vez, o silêncio não era de desprezo. Era de choque. De uma incompreensão tão profunda que beirava o medo. Semanas depois, a neve veio. Uma nevasca tão intensa que paralisou toda a frente de batalha. Os tanques não se moviam, os jipes atolavam, os aviões ficavam no chão. Para o comando aliado, era uma pausa forçada, um momento para reagrupar e esperar o tempo melhorar. Para nós, era uma oportunidade. O frio era o mesmo que sentíamos, mas a neve, para nós, não era um inimigo. Era um manto. Olhando para a brancura infinita que cobria o vale, eu não via um obstáculo. Via um disfarce perfeito que a natureza nos oferecia de graça. Lembrei-me das histórias do meu avô sobre caçar na serra durante o inverno, de como ele se cobria com um lençol para se aproximar da caça sem ser visto. A ideia surgiu com uma simplicidade brutal. Uma ideia que nunca ocorreria a um oficial treinado em West Point, porque não estava em nenhum manual. Era uma ideia nascida da necessidade, do improviso, do nosso jeito de ler o mundo. A missão era atacar um comboio de suprimentos alemão que, acreditando estar seguro sob a tempestade, usava uma estrada secundária na base do vale. A autorização do capitão Magalhães veio com um sorriso raro. Façam o que sabem fazer, sargento. Naquela noite, entramos em uma vila abandonada. As casas estavam vazias, mas as camas ainda tinham seus lençóis. Rasgamos o linho branco e nos transformamos em fantasmas. Cada um de nós se tornou parte da nevasca. O ataque foi rápido, preciso e aterrorizante para os alemães. Éramos espectros que surgiam do nada, atingiam o alvo e desapareciam de volta na cortina branca. Não houve uma batalha.
Houve um massacre silencioso. Pegamos o que podíamos carregar de comida e munição e recuamos, deixando para trás caminhões em chamas e corpos espalhados na neve. A neve que paralisou um exército inteiro se tornou nossa melhor arma. A lógica da guerra deles, mais uma vez, se provou inútil contra a nossa falta de lógica. O relatório do ataque se espalhou como um incêndio. Do lado alemão, os sobreviventes, em estado de choque, falavam de soldados fantasmas que emergiam da própria neve. Do lado americano, a notícia foi recebida com uma mistura de admiração e alarme. Eles tinham o resultado: um comboio inimigo destruído sem baixas aliadas, mas não conseguiam processar o método. Era feitiçaria, não guerra. Comecei a perceber um padrão claro. Nossa eficácia era diretamente proporcional à nossa estranheza aos olhos deles. Quanto mais sucesso tínhamos, mais nos afastávamos de sua compreensão do que era um soldado. Eles nos queriam previsíveis, mesmo que isso significasse sermos menos eficientes. Nossa capacidade de improvisar, de usar o ambiente a nosso favor, de pensar fora da caixa tática deles, era uma ameaça não ao inimigo, mas à ordem deles, à sua visão de mundo hierárquica e doutrinária. Estávamos vencendo as batalhas, mas a guerra de percepções parecia cada vez mais perdida. O ponto de virada na nossa reputação, no entanto, veio de uma fonte inesperada: a boca do inimigo. Durante uma patrulha, capturamos um soldado alemão ferido, um garoto loiro que não devia ter mais de 18 anos. Ele estava delirando de febre e dor. O oficial de inteligência americano tentou interrogá-lo por 1 hora, com perguntas diretas sobre posições, números, unidades. O rapaz apenas tremia e chorava. O americano desistiu, frustrado, chamando-o de inútil. Eu me aproximei do garoto, limpei um pouco do sangue de sua testa com meu lenço e lhe ofereci um gole de água do meu cantil. Ele bebeu desesperadamente. Seus olhos, turvos de dor, focaram em mim por um instante, no emblema do meu uniforme. E então, ele sussurrou, em um alemão quebrado, uma frase que gelou o sangue de todos na sala. Die Schlangen, die rauschen. As cobras que fumam. O tradutor repetiu a frase, e um silêncio pesado caiu sobre o posto de comando. A cobra vai fumar. Nosso lema. Uma frase que no Brasil era motivo de piada. Um símbolo da nossa suposta improbabilidade, do nosso despreparo. Uma frase que nós mesmos usávamos com uma ironia amarga. Mas ali, na boca de um soldado inimigo aterrorizado, ela ganhava um novo significado. Não era mais uma piada. Era um nome. Uma identidade forjada no medo que causávamos. Naquele momento, pela primeira vez, não éramos os amadores coloniais dos relatórios alemães, nem os aliados exóticos dos americanos. Éramos as cobras que fumam. Éramos uma lenda sussurrada nas trincheiras inimigas. O desprezo de nossos aliados nos manteve invisíveis, mas o medo de nossos inimigos nos deu um rosto, uma identidade temível que não havíamos pedido, mas que agora nos pertencia. Eu olhei para o rosto pálido do garoto alemão e depois para o oficial americano, cuja expressão era de pura estupefação. Ele estava começando a entender. A guerra que eles travavam com mapas, artilharia e logística era apenas uma das guerras a serem travadas nesta montanha. Havia outra, travada nas sombras, no silêncio, na neve. Uma guerra de sussurros e fantasmas. E essa guerra era nossa. Senti algo mudar dentro de mim. Aquele complexo de inferioridade, aquela vergonha silenciosa que eu carregava desde o cinema em Jundiaí, começou a se desfazer. Não era orgulho o que eu sentia. Era algo mais quieto, mais profundo. Era a aceitação de quem nós éramos. Não éramos cópias mal feitas de soldados americanos ou europeus. Éramos outra coisa. Algo que eles não podiam definir. E, portanto, não podiam prever. Nossa maior fraqueza, a nossa brasilidade, era, afinal, a nossa arma mais letal. Nos dias seguintes, a dinâmica mudou sutilmente. Os pedidos de missões de reconhecimento e infiltração começaram a vir diretamente para o Capitão Magalhães. Os oficiais americanos não nos tratavam mais com condescendência, mas com uma cautela formal, como quem lida com um animal selvagem que aprendeu a respeitar. Eles não nos entendiam, mas agora entendiam nossos resultados.
O aperto emocional, a tensão acumulada, não diminuiu. Pelo contrário, ela se transformou. O desprezo se tornou uma exigência velada. Eles nos queriam na frente, na ponta da lança, nos lugares mais perigosos, porque havíamos nos tornado, contra a vontade de todos, a sua ferramenta mais eficaz para o trabalho sujo. Eles ainda não nos viam como iguais. Mas agora, eles nos viam como necessários. Uma necessidade que eles não conseguiam explicar e que os deixava profundamente desconfortáveis. Eu observava meus homens. Eles andavam diferente. A postura era mais ereta, o olhar mais firme. O medo ainda estava lá, sempre estava. Mas agora havia algo mais. Uma confiança silenciosa, forjada no sucesso improvável e no respeito relutante que impunhamos. Eles não precisavam de medalhas ou elogios dos americanos. A validação vinha do silêncio no outro lado do vale, dos relatórios de patrulhas alemãs que se recusavam a sair à noite em nosso setor. A escalada invisível havia atingido seu pico. A tensão era como a corda de um violino, esticada ao máximo. Algo grande estava para acontecer. Eu sentia isso no ar, no jeito como o vento soprava das montanhas, no olhar do capitão Magalhães quando ele me chamava para seu posto de comando. A montanha, a nossa frente, Monte Castelo, parecia nos observar, esperando. E eu sabia que nosso nome, nossa nova e terrível identidade, seria testada ali. A sala de reuniões era uma caixa de madeira fria, cheia do cheiro de lona úmida e do fumo acre dos cigarros americanos. Um major de infantaria, com um rosto liso e jovem demais para a quantidade de morte que ele planejava no mapa, apontava com uma vareta para a mancha vermelha que era Monte Castelo. Ele falava de setores de fogo, de barragens de artilharia, de ondas de assalto. As palavras eram limpas, técnicas, como se descrevesse um problema de engenharia, não um matadouro. Eu não olhava para o mapa. Olhava para os rostos dos meus homens, sentados ao meu lado. Via a mandíbula tensa do cabo Tiago, os olhos fundos do soldado Silva, a forma como o menino de Pernambuco, o mesmo que me olhara na posição 472, engolia em seco a cada menção de baixas aceitáveis. Eles não ouviam uma estratégia. Ouviam sua própria sentença de morte, lida em um idioma que mal compreendiam, por um homem que não conhecia seus nomes. A certeza do massacre estava ali, no ar gelado da sala, mais sólida que a montanha no mapa. Saí da reunião com um gosto de ferrugem na boca. O plano deles era um martelo para matar uma mosca. Um barulho ensurdecedor para compensar a falta de imaginação, a recusa em ver a montanha como algo além de um obstáculo a ser pulverizado. Era a guerra deles, em sua forma mais pura, impessoal, industrial, perdulária. Eles jogariam corpos contra a pedra até a pedra ceder. E nós éramos os corpos. Todas as nossas pequenas vitórias silenciosas, nossas infiltrações, nossa capacidade de nos tornarmos parte da noite, tudo isso era inútil diante daquela lógica brutal. Senti a velha vergonha rastejar de volta. A vergonha de ser pequeno, de ser a ferramenta improvisada que agora seria descartada em favor da grande máquina. A submissão que eu lutei tanto para enterrar estava ali, me dizendo para aceitar, para marchar para a morte como um bom soldado, porque era a única coisa que eles esperavam de mim. Continuar esperando que eles vissem nosso valor era uma forma de morrer antes mesmo do primeiro tiro. Naquela noite, o frio parecia ter dentes. Eu estava limpando meu rifle, um movimento mecânico para acalmar as mãos, quando um soldado me chamou. "O capitão Magalhães quer vê-lo, sargento." Meu estômago gelou. Caminhei até o posto de comando, uma tenda solitária contra a escuridão, a luz de um lampião de querosene vazando por suas costuras. Cada passo na neve era um som alto, definitivo. Eu esperava uma reprimenda, talvez por minha expressão na reunião. Ou pior, esperava a ordem final, o detalhamento do nosso lugar na primeira onda do ataque. A lona da tenda estava pesada de gelo. Afastei-a e entrei. O calor repentino e o cheiro de café me atingindo como um soco. Magalhães não estava sentado atrás de sua mesa. Estava debruçado sobre um mapa, o mesmo mapa da reunião. Mas seus olhos não viam setores de fogo. Viam a terra. Ele me olhou, e em seus olhos não havia a distância de um comandante, mas o cansaço de um homem que carregava o mesmo peso que eu.
Ele não disse nada por um longo momento. Apenas apontou com o dedo para a face leste de Monte Castelo. Era uma área marcada no mapa como um emaranhado de linhas de contorno tão próximas que pareciam uma mancha sólida. Um precipício. Os alemães não defendem este lado, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Ninguém seria louco de tentar subir por aqui no escuro. É suicídio. Ele traçou uma linha fina e trêmula com a unha. Uma rota que não existia. Uma trilha de cabras. Então ele levantou a cabeça e me encarou. A oferta não estava em suas palavras, mas em seu olhar. Ele não estava me dando uma ordem. Estava me entregando uma escolha. A mais terrível de todas. A escolha entre a morte certa no plano deles e a morte provável no meu próprio caminho. Pela primeira vez na guerra, alguém não estava me dizendo o que fazer, mas me perguntando quem eu era. Ele estava me dando a responsabilidade não só pela vida dos meus homens, mas pela nossa própria natureza. Eu olhava para aquela linha vertical no mapa e não via um desafio tático. Via o quintal da minha casa em Itatiba. Lembrei do meu pai, me ensinando a subir pelas pedras do riacho, com os pés descalços, para buscar uma galinha que tinha fugido. Lembrei da sensação da rocha fria e áspera sob os dedos, do equilíbrio precário, da respiração controlada para não assustar o bicho. Lembrei do conhecimento silencioso que passa de pai para filho, não em manuais, mas no corpo, nos músculos, no instinto. Aquela trilha suicida não era um terreno estranho para mim. Era a minha linguagem. A linguagem de quem sempre teve que encontrar o caminho mais difícil porque o caminho fácil nunca esteve disponível. O desprezo dos americanos vinha de sua incapacidade de ler este mapa, de entender que a montanha não era apenas um objeto, mas um lugar com segredos, com caminhos que só se revelam para quem sabe ouvir seu silêncio. Eles não viam uma trilha. Eu via um caminho para casa. Naquele instante, algo se quebrou dentro de mim. Uma rachadura fina e silenciosa em anos de crença internalizada. A ideia de que éramos menores, de que nosso improviso era uma fraqueza, de que nossa resistência era apenas a teimosia de um povo atrasado. Tudo isso se desfez como fumaça no ar frio da tenda. A verdade era simples e aterrorizante. A fraqueza não era nossa. Era deles. A fraqueza estava na rigidez deles, na sua fé cega em manuais e na sua incapacidade de se adaptar. Nós sobrevíamos e vencíamos, não apesar de sermos brasileiros, mas exatamente por sermos brasileiros. Minha espera por validação, minha necessidade de ser visto como igual por eles, tudo isso era uma armadilha. Ninguém viria me salvar. Ninguém viria nos salvar. Continuar esperando por seu respeito era garantir nossa destruição. O conflito deixou de ser contra o alemão entrincheirado na montanha ou o americano arrogante no mapa. Passou a ser existencial. Era sobre aceitar quem eu era e confiar nisso, até as últimas consequências. Levantei os olhos do mapa e encontrei o olhar do capitão Magalhães. Ele já sabia a minha resposta. Ele não tinha me oferecido uma escolha. Tinha apenas confirmado a que eu já havia feito em meu coração. Não precisei de um discurso. A decisão não era barulhenta. Não era um ato de rebeldia explosiva. Era uma aceitação calma, inevitável. Um aceno lento de cabeça. Nós vamos, eu disse. As palavras eram simples, mas carregavam o peso de 20 vidas. Talvez mais. Naquele momento, eu não era mais o escriturário de Itatiba com medo de decepcionar o pai, nem o pracinha envergonhado no navio. Eu era o homem que meus homens seguiam na escuridão. E eu os levaria não pelo caminho que nos mandaram, mas pelo único caminho que era verdadeiramente nosso. O silêncio que se seguiu não era de dúvida. Era de preparação. A calma que antecede a tempestade que você mesmo escolheu criar. Ao sair da tenda, o ar gelado pareceu mais limpo, mais puro. Olhei para a silhueta escura e imensa de Monte Castelo contra o céu estrelado. A montanha não parecia mais um inimigo impessoal. Ela parecia um juiz, um teste final. O medo ainda estava lá, um nó frio no fundo do meu estômago. Mas agora ele tinha um propósito. Não era mais o medo difuso da insignificância, mas o medo focado e afiado do risco calculado. A guerra, para mim, havia se reduzido àquela encosta. Não importava mais o que os relatórios diriam, o que,
Os americanos pensariam: o que a história contaria? O que importava era o próximo passo na escuridão. E o passo seguinte. A virada havia acontecido. Não com um grito, mas com um sussurro. E eu sabia, com uma clareza que doía, que naquela montanha nós encontraríamos a morte, ou a prova definitiva de que tudo o que acreditavam sobre nós estava errado. Reuni os 20 homens na escuridão de um pinhal, longe dos olhares curiosos e das ordens oficiais. Não houve discurso. Apenas o som do vento e o brilho dos olhos deles na penumbra. Eu olhava para cada rosto. O do cabo Tiago, duro como a pedra que iríamos escalar. O do menino de Pernambuco, com um medo que ele tentava esconder atrás de uma mandíbula cerrada. Entreguei a cada um pedaço extra de pão e uma tira de pano branco para amarrar no braço, para que nos reconhecêssemos no caos. Minhas instruções foram curtas, sussurradas. Falei de silêncio, de paciência, de confiar no homem à sua frente. Não prometi a vitória, nem a sobrevivência. Prometi apenas que iríamos por um caminho que era nosso, e que morreríamos, se preciso fosse, por uma decisão nossa, não pela indiferença deles. O pacto foi selado não com palavras, mas com um aceno lento de cabeça de cada um. Naquele momento, deixamos de ser um pelotão da Força Expedicionária Brasileira. Éramos 20 fantasmas prestes a assombrar uma montanha. O primeiro passo na encosta foi um compromisso. O peso do equipamento, os 30 quilos que a premissa dizia, parecia me empurrar para baixo, de volta para a segurança medíocre do plano oficial. O frio era uma presença física, uma mão de gelo que apertava meus pulmões a cada respiração. Movíamo-nos em fila indiana, uma serpente escura contra a rocha escura. O silêncio era absoluto, uma disciplina forjada em meses de desprezo. Cada passo era deliberado. Cada mão procurava um apoio firme. Por um instante, o toque da pedra fria e áspera me levou de volta a Itatiba, ao riacho atrás de casa. Eu era um menino de novo, descalço, subindo nas pedras molhadas, sentindo a textura do mundo com as mãos e os pés. Meu pai nunca me disse como fazer, apenas observava de longe. Ele me ensinou a ler a rocha, a sentir seu equilíbrio. Naquela noite, na Itália, eu percebi que meu pai, sem saber, estava me treinando para aquela montanha. A guerra tinha me encontrado muito antes de eu vestir um uniforme. A subida era um inferno vertical. As horas se arrastavam. Cada minuto uma pequena vitória contra a exaustão e o medo. O vento cortava, trazendo consigo o som distante e abafado de uma sentinela alemã, tossindo em algum lugar acima de nós. O som nos gelou mais que a neve. Congelamos no lugar, tornando-nos parte da montanha, esperando. O medo de uma pedra solta, de um deslize, de um espirro contido, era constante. Era uma tensão que unia a todos nós. Eu sentia a respiração do soldado atrás de mim, via a silhueta do homem à minha frente. Não éramos indivíduos. Éramos um único organismo, com 20 corações batendo em um ritmo de sobrevivência. Olhei para baixo e não vi nada, apenas um abismo de escuridão. Não havia caminho de volta. A única saída era para cima, em direção ao som daquela tosse, em direção ao coração do inimigo. A lógica do desespero era a única que nos restava, e nela éramos mestres. 6 horas. Meus músculos gritavam, meus pulmões queimavam. O frio havia se tornado uma dor constante, entorpecente. Mas então, através da escuridão, eu vi o contorno de um saco de areia contra o céu um pouco menos escuro. Estávamos perto. O som agora era mais claro. O alemão murmurando algo para si mesmo. O clique metálico de um ferrolho sendo verificado. Estávamos a menos de 50 metros do primeiro ninho de metralhadora. O cansaço desapareceu, substituído por uma adrenalina fria e cortante. O pulso martelava na minha garganta. Um tambor anunciando o que estava por vir. Todo o nosso futuro, toda a nossa história, se resumia àqueles 50 metros de neve e silêncio. Se falhássemos ali, seríamos apenas uma nota de rodapé trágica. Mas se tivéssemos sucesso, reescreveríamos a história daquela montanha com as nossas próprias mãos, em uma linguagem que só nós entendíamos, a linguagem do impossível. Deitado na neve, o coração batendo contra as costelas, eu observava 3 ninhos de MG-42, exatamente como o capitão Magalhães previra.
triangulados para cobrir todo o vale. A chave para a montanha inteira. Faltavam 30 minutos para o bombardeio americano começar. 30 minutos para que o inferno de barulho e fúria tornasse nossa tarefa impossível. Dividi os homens em 3 grupos com sinais de mão. Ninguém questionou. Ninguém hesitou. Seus rostos eram máscaras de gelo e determinação. Naquele momento, eu não era mais o sargento João de Itatiba. Eu era a ponta de uma lança forjada na subestimação. Cada zombaria no navio, cada olhar condescendente, cada ordem dada como se fôssemos crianças, tudo isso se converteu em um foco mortal. Eles nos queriam previsíveis. Eles nos queriam barulhentos. Nós lhes daríamos o silêncio. E o silêncio seria a última coisa que ouviriam. O avanço foi como a maré subindo. Inevitável e silencioso. Não houve gritos, nem disparos. Apenas o som surdo de corpos caindo. O chiado rápido de uma vida se esvaindo na neve. Meus homens se moveram com a eficiência brutal de caçadores. Facas e baionetas fizeram seu trabalho sujo e quieto. Em menos de 10 minutos, o impensável aconteceu. As 3 metralhadoras que haviam segurado 3 ataques e matado centenas de homens estavam mudas. Seus operadores jaziam ao redor delas, surpresos pela morte que chegou sem aviso, vinda de uma direção que seus mapas diziam ser impossível. O silêncio que se seguiu foi mais pesado, mais denso que qualquer som de batalha. Nós havíamos arrancado o coração da defesa de Monte Castelo, antes mesmo que a batalha oficial tivesse começado. A montanha, que por meses fora um símbolo de morte e fracasso, agora nos pertencia. E o inimigo ainda não sabia. Com o cume assegurado, avançamos para o posto de comando, uma casamata de concreto semi-enterrada na neve. O soldado Silva arrombou a porta com um único chute. O que se seguiu não foi uma luta, foi um colapso. 22 alemães, incluindo seu comandante, o tenente Franz Weber, nos olharam com uma incredulidade paralisada. Eles esperavam um exército, o barulho da artilharia, o caos de um ataque frontal. Em vez disso, receberam 20 homens cobertos de neve e gelo, surgindo da escuridão como aparições. Suas armas caíram no chão com um baque surdo. Não houve resistência. Como se luta contra algo que não se pode compreender. A arrogância em seus olhos, a certeza de sua posição inexpugnável. Tudo se desfez em um instante, substituído por um choque puro, primitivo. Eles não foram derrotados por uma força superior, mas por uma lógica que não lhes pertencia. O tenente Franz Weber estava de pé, o rosto pálido sob a luz fraca do lampião. Seus olhos, antes analíticos e cheios de desprezo calculado, agora estavam vazios, perdidos. Ele me encarou, tentando encontrar em meu rosto uma resposta para a equação impossível que acabara de se resolver à sua frente. Ele não via um soldado. Via uma falha em seu universo ordenado. Eu podia ver as perguntas se formando em sua mente. Como? De onde? Quem são vocês? Eram as mesmas perguntas que o tenente americano fizera no rádio semanas antes. A mesma descrença. O mesmo espanto. A diferença era que, para o americano, nossa vitória foi uma anomalia irritante. Para Weber, era o fim. Ele esperava a execução, a brutalidade que sua própria propaganda atribuía a inimigos desconhecidos. Ele se preparou para morrer. A última ação lógica que lhe restava. Aproximei-me dele, o cansaço pesando em cada músculo. O ódio que eu pensei que sentiria não estava lá. Havia apenas um vazio gelado, a exaustão de ter provado algo que nunca deveria ter precisado ser provado. Tirei do bolso do meu casaco um maço amassado de cigarros Continental. A fumaça do meu próprio cigarro se misturou com minha respiração no ar frio. Estendi o maço para ele. Seus olhos se arregalaram, a confusão se aprofundando. Ele hesitou, depois pegou um com os dedos trêmulos. Acendi para ele. O brilho da chama iluminou seu rosto, a humilhação total de um homem quebrado. Em meu alemão rudimentar, as poucas palavras que aprendi com os prisioneiros, eu disse a única coisa que importava. Der Berg gehört uns. A montanha é nossa. Für euch ist der Krieg vorbei. Para vocês, a guerra acabou. Não era um gesto de misericórdia. Era a afirmação final do nosso poder. O poder de dar, não apenas de tirar. No exato momento em que a primeira granada da artilharia aliada explodiu no vale abaixo, um som distante e inútil,
Eu já estava do lado de fora, olhando o sol nascer sobre os Apeninos. O barulho deles era a trilha sonora de uma batalha que já tínhamos vencido. Meus homens estavam quietos, alguns comendo, outros simplesmente sentados na neve, olhando para a vastidão. 20 homens haviam partido. 20 homens haviam retornado. Olhei para Weber e seus soldados, sentados e desarmados, fumando nossos cigarros baratos. Eles não eram mais o inimigo superior. Apenas homens cansados, derrotados por algo que nunca entenderiam. A vitória não teve o gosto de euforia. Tinha o gosto de tabaco e de uma paz fria e amarga. Nós não precisávamos mais da validação de ninguém. A montanha era a testemunha silenciosa. E isso era o suficiente. As primeiras luzes do amanhecer trouxeram consigo os americanos. Eles subiram pelo caminho fácil, o que seria o corredor da morte, e nos encontraram sentados, fumando em silêncio entre os corpos dos sentinelas alemães. Seus rostos eram uma mistura de alívio e uma profunda, quase cômica, confusão. Eles esperavam encontrar uma batalha em andamento, ou os restos de uma. Em vez disso, encontraram a tranquilidade de um trabalho concluído. O major, o mesmo que nos sentenciara à morte com sua vareta no mapa, caminhou entre os ninhos de metralhadora silenciados, tocando o metal frio das armas como se não pudesse acreditar que eram reais. Ele olhava para nós, depois para os prisioneiros sentados e desarmados, e a pergunta estava estampada em seu rosto, a mesma pergunta do rádio, semanas atrás, mas agora amplificada por uma montanha inteira. Como? Ninguém respondeu. Deixamos que o silêncio fizesse o trabalho por nós. Ele não era mais uma arma de desprezo usada contra nós. Era a nossa resposta, a prova irrefutável de um fato que eles não conseguiam processar. Os relatórios oficiais que se seguiram foram uma obra de ficção. Tentavam encaixar o que fizemos em sua linguagem, em sua doutrina. Falavam em uma manobra de flanco audaciosa, em explorar uma fraqueza inesperada na defesa inimiga. As palavras eram corretas, mas vazias. Elas não capturavam a verdade da subida, o terror silencioso, a certeza de que cada passo poderia ser o último. Eles mediram a montanha, fotografaram a encosta, mas não conseguiam medir o que nos levou até o topo. Para eles, era uma questão de tática. Para nós, foi um ato de fé em nós mesmos, uma aposta desesperada contra a insignificância que nos haviam imposto. Eu ouvia os oficiais conversando em sua língua rápida e confiante, tentando transformar nosso ato de sobrevivência em uma nota de rodapé compreensível para seus manuais de guerra. Eles podiam tomar posse da montanha nos mapas, mas nunca entenderiam a alma que deixamos naquelas pedras, o preço que pagamos em silêncio e medo para conquistá-la. A pau, chave que abriu a porta da compreensão deles, veio do inimigo. No interrogatório, o tenente Franz Weber, limpo e barbeado, mas com os olhos de um homem que viu um fantasma, recusou-se a responder às perguntas táticas. Ele não falava de números, de unidades ou de cronogramas. Quando o oficial de inteligência americano, frustrado, perguntou como uma posição tão forte pôde cair sem um combate prolongado, Weber o encarou com olhos vazios e disse algo em alemão. O tradutor hesitou, depois falou. A voz, baixa na sala silenciosa. Ele disse que não foi uma batalha. Foi uma assombração. A palavra pairou no ar, carregada de um peso que nenhuma análise militar poderia ter. Assombração. Naquele momento, Weber nos deu a única descrição que fazia justiça ao que aconteceu. Ele nos tirou do campo da tática e nos colocou no campo do inexplicável, do primordial. E eu vi nos olhos do americano que, pela primeira vez, ele estava começando a sentir medo de nós. A história da assombração de Monte Castelo se espalhou pelas linhas aliadas como um vírus. Deixou de ser um boato e se tornou uma lenda. Os olhares que recebíamos mudaram. A condescendência divertida desapareceu, substituída por uma cautela respeitosa. Soldados americanos que antes faziam piadas sobre nosso sotaque, agora ficavam em silêncio quando passávamos. Eles nos olhavam de soslaio, como se tentassem ver através de nós, procurando o segredo, o truque de mágica. Não éramos mais os aliados exóticos. Éramos os homens que conversavam com as sombras, os soldados que subiam paredes verticais no escuro. A validação não veio com medalhas ou elogios formais.
Veio no silêncio deles, no espaço que nos davam, na maneira como seus olhos nos seguiam com uma mistura de admiração e um desconforto evidente. Eles não nos amavam, talvez nem gostassem de nós, mas, finalmente, eles nos respeitavam. E o faziam porque não tinham outra escolha. As ordens também mudaram. Não éramos mais a unidade de apoio, a infantaria de segunda, classe designada para missões secundárias. De repente, os pedidos que chegavam ao capitão Magalhães eram específicos. Reconhecimento profundo atrás das linhas inimigas. Infiltração para sabotagem de uma ponte. Captura de um oficial de alta patente. Eram as missões suicidas. As que exigiam silêncio, furtividade e uma dose de loucura. Eram as missões que ninguém mais queria ou podia fazer. Eles pararam de tentar nos transformar em cópias deles e começaram a nos usar pelo que éramos. Cada nova ordem era uma confirmação tácita. Era o comando americano admitindo, sem nunca dizer as palavras, que a nossa estranheza, o nosso jeitinho, era uma arma valiosa que eles não possuíam. Não senti orgulho. Senti apenas o peso de uma nova responsabilidade. Havíamos provado nosso valor, e o preço disso era sermos enviados para os lugares mais escuros do mapa. Lembro-me de uma noite, semanas depois, rastejando pela lama gelada a quilômetros dentro do território inimigo. Nossa missão era mapear as defesas de uma nova linha alemã. Chovia, uma chuva fina e persistente que encharcava até os ossos. Estávamos a menos de 100 metros de uma patrulha alemã, deitados em uma vala, a respiração contida. Eu olhava para os rostos dos meus homens ao meu lado, iluminados por um breve clarão de um morteiro distante. Não havia pânico em seus olhos. Havia apenas uma concentração calma, a aceitação do perigo. Naquele momento, percebi a profundidade da nossa transformação. A guerra não nos endureceu. Ela nos refinou. A subestimação que sofremos nos forçou a aprimorar as únicas ferramentas que tínhamos: o silêncio, a paciência, a capacidade de suportar. Estávamos fazendo o impossível de novo, mas agora não era mais para provar algo a alguém. Era simplesmente o nosso trabalho. A normalidade havia se tornado extraordinária. O respeito que ganhamos não era caloroso. Era frio e funcional. Era o respeito que se tem por uma ferramenta perigosa, mas eficaz. Nos briefings, os oficiais americanos agora nos ouviam. Faziam perguntas sobre o terreno, sobre os ventos, sobre os hábitos dos animais noturnos. Eles queriam aprender nosso idioma, não o português, mas a linguagem da terra que nós falávamos fluentemente. Eu respondia com a mesma economia de palavras que meu pai usava. Dava-lhes os fatos, as observações, mas guardava a essência para mim, para nós. A essência não podia ser ensinada. Era o resultado de gerações de homens que precisaram ler o céu para saber se ia chover, que aprenderam a se mover no escuro não por tática, mas por necessidade. A minha paz interior não vinha da aprovação deles, mas da certeza de que eu finalmente entendia o valor do meu próprio conhecimento. Um conhecimento que não vinha dos livros, mas do sangue e da terra. Os meses se passaram. A neve derreteu, dando lugar à lama da primavera. E a guerra na Itália arrastava-se para seu fim brutal. O cansaço era uma constante, uma camada de poeira fina sobre tudo. Monte Castelo já era uma memória. Um pico no horizonte que parecia pertencer a outra vida. A vitória não tinha mudado a realidade diária da guerra. O frio, a fome, o medo. Mas havia mudado a nós. Andávamos com uma certeza silenciosa que não tínhamos antes. Não era arrogância. Era a calma de quem foi testado no fogo mais intenso e não se quebrou. A validação externa, o respeito dos americanos, as lendas sussurradas, tudo isso era secundário. A verdadeira validação era interna. Era o olhar de confiança que o cabo Tiago me dava antes de uma patrulha. Era o sorriso cansado do menino de Pernambuco depois de uma missão bem-sucedida. Era saber que havíamos nos tornado os homens que precisávamos ser, uns para os outros. Perto do fim da guerra, fui designado para supervisionar um grupo de trabalho de prisioneiros alemães consertando uma estrada destruída pela artilharia. O trabalho era monótono, um interlúdio estranho de paz em meio à destruição. Um dos prisioneiros parou de cavar e me encarou. Seus olhos se estreitaram em reconhecimento.
Eu o reconheci também. Era um dos homens que havíamos capturado na casa-mata em Monte Castelo, um dos que haviam fumado nossos cigarros. Por um instante, o tempo parou. O barulho das pás e das picaretas desapareceu. Estávamos de volta àquela montanha, na escuridão e no frio. Ele endireitou as costas, o cansaço desaparecendo de sua postura. E então, ele fez um gesto pequeno, quase imperceptível. Levou a mão à testa em uma breve e rígida continência. Não havia ironia, nem desafio. Havia apenas reconhecimento. Um soldado para outro. Um homem para outro. Eu não retribuí o gesto. Apenas assenti com a cabeça. Uma vez, lentamente. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma era necessária. Naquele momento, naquela estrada lamacenta na Itália, recebi a validação mais pura e significativa de toda a guerra. Não veio de um relatório de um general aliado, nem de uma medalha. Veio dos olhos do inimigo que eu derrotei. Ele não via em mim um amador colonial, ou um fantasma. Ele via o soldado que o venceu. Não com mais poder de fogo, mas com algo que ele não podia entender, e por isso mesmo respeitava profundamente. Ele reconheceu não apenas a minha força, mas a minha humanidade. O gesto do cigarro que quebrou as regras da guerra que ele conhecia. Aquele breve aceno de cabeça de um prisioneiro anônimo valeu mais para mim do que todas as vitórias. Foi a confirmação de que havíamos lutado e vencido em nossos próprios termos. Meses depois, já de volta ao Brasil, ouvi dizer que as táticas de infiltração da FEB, especialmente o assalto a Monte Castelo, estavam sendo estudadas em academias militares americanas. Eles deram nomes técnicos ao que fizemos. Operações noturnas em terreno montanhoso. Guerra assimétrica em um fronte convencional. A ironia era quase dolorosa. O nosso improviso, nascido da necessidade e do desprezo, havia se tornado doutrina. A nossa brasilidade, antes motivo de vergonha e zombaria, agora era uma lição a ser aprendida. Eles estavam tentando transformar nossa alma em um manual, nosso instinto em um procedimento. Eu sabia que eles nunca conseguiriam. Eles podiam estudar os mapas e os métodos, mas nunca poderiam replicar a fome, o silêncio e a teimosia silenciosa de 20 homens que decidiram que não iriam mais pedir permissão para sobreviver. Às vezes, à noite, quando o vento sopra de um certo jeito, ainda sinto o frio daquela montanha. Não é uma assombração, é uma lembrança. A lembrança de que o maior campo de batalha não estava coberto de neve, mas dentro de mim. A guerra não me deu glória, mas me devolveu a dignidade que eu não sabia que estava procurando. Eu aprendi que o respeito não é algo que se recebe, é algo que se impõe, muitas vezes em silêncio, contra a vontade do mundo. Nós não mudamos o mundo, mas mudamos a forma como o mundo nos via, mesmo que por um breve momento. E no final, a única validação que realmente importava era a que encontrávamos no olhar uns dos outros, no topo daquela montanha silenciosa, enquanto o sol nascia sobre uma guerra que por uma noite foi inteiramente nossa. Voltei para Itatiba, mas o homem que voltou não era o mesmo que partiu. O cheiro de terra molhada depois da chuva, o som do sino da igreja marcando as 6 da tarde, tudo era igual, mas eu ouvia e sentia de uma forma diferente. As pessoas me olhavam com uma curiosidade respeitosa, tentando ver o herói dos jornais em meu rosto, mas não encontravam nada além do cansaço. Eu não trouxe a guerra comigo nos pesadelos, como alguns. Eu a trouxe no silêncio. Um silêncio novo, que não era mais o da submissão ou o da vergonha. Era um silêncio de quem já esteve no lugar mais barulhento do mundo, o limiar entre a vida e a morte, e descobriu que as verdades mais importantes não fazem som algum. Minha paz não era a ausência de conflito, mas a aceitação serena de que eu havia sobrevivido a ele, por dentro e por fora, e que isso bastava. A guerra não me deu um propósito, mas me devolveu a mim mesmo, inteiro. A vida no armazém recomeçou, com seus números e sua ordem previsível. Eu encontrava um conforto estranho na monotonia, na lógica fria das colunas de débito e crédito. Era o oposto do caos da montanha, e ainda assim, eu via a conexão. A mesma paciência que eu usava para encontrar um erro de centavos em um livro-caixa foi a que me manteve imóvel na neve por horas. A mesma atenção aos detalhes que me fazia notar uma saca de café com um furo imperceptível
Foi a que me fez ver a trilha de cabras no mapa. As ferramentas que me mantiveram vivo não foram forjadas na Itália, mas aqui, nesta cidade pequena, na rotina que eu um dia julguei insignificante. Descobri que não precisei me tornar outro homem para lutar a guerra. Precisei apenas me tornar a versão mais pura do homem que eu sempre fui. O filho de um agricultor que aprendeu a ler o mundo nos detalhes, não nos grandes gestos. Não guardei nenhuma medalha em lugar de destaque. O único troféu que importava estava guardado na memória. O breve aceno de Bo, cabeça do prisioneiro alemão. Aquele gesto, vindo do inimigo derrotado, foi a única absolvição que eu precisei. Não foi um reconhecimento da minha bandeira ou do meu exército, mas de mim, do homem que lhe ofereceu um cigarro quando ele esperava uma bala. Naquele instante, ele não viu o amador colonial dos relatórios de seu comandante, nem o fantasma de suas lendas. Ele viu um soldado, e eu vi nele não o inimigo monolítico da propaganda, mas apenas um homem, tão cansado e assustado quanto eu. A guerra nos despojou de tudo, de pátrias e de uniformes, e nos deixou ali, dois homens em lados opostos de uma mesma tragédia, conectados por um momento de humanidade improvável. Essa foi a minha verdadeira vitória, silenciosa e pessoal, que nenhum relatório oficial jamais poderia descrever ou compreender. Às vezes, chegavam notícias, recortes de jornais que meu pai me mostrava sem dizer uma palavra, sobre como os americanos agora estudavam as táticas de guerrilha da FEB. Eu lia sobre como nosso improviso, nossa capacidade de nos misturarmos ao terreno, havia se tornado um objeto de estudo, dissecado em salas de aula climatizadas a milhares de quilômetros de distância. A ironia era tão profunda que não provocava orgulho, apenas um sorriso cansado. Eles tentavam transformar nossa alma em um manual, nossa necessidade em uma doutrina. Tentavam engarrafar o relâmpago, mas eles nunca entenderiam. Nunca saberiam o que era subir uma montanha movido não por estratégia, mas pela recusa, silenciosa em ser um número em uma estatística de baixas aceitáveis. Eles podiam aprender o método, mas nunca aprenderiam o coração que o movia, a teimosia de um povo acostumado a fazer muito com quase nada. Eu me casei com a Lídia, a filha do farmacêutico, como sonhara antes de tudo. Tivemos filhos. Eu os ensinei a pescar no riacho, a sentir a firmeza da terra sob os pés. Meu pai, já velho e curvado pelo tempo, um dia me observava ensinar meu filho a consertar uma cerca, da mesma forma que ele me ensinara. Ele não disse nada, como sempre. Apenas cuspiu seu fumo de rolo no chão e deu 2 tapinhas no meu ombro antes de entrar em casa. E naquele gesto, o mesmo de tantos anos antes, eu entendi tudo. O círculo estava completo. A validação que eu busquei tão desesperadamente nos olhos dos americanos, nos relatórios dos generais, eu sempre a tive ali, naquele silêncio, naquela mão pesada no meu ombro. A guerra não me levou para longe de casa. Ela foi apenas o caminho mais longo e doloroso de volta para o único lugar onde meu valor nunca esteve em questão. A grande lição que a Itália me deixou foi sobre a natureza do poder. Eu vi o poder das máquinas, dos tanques, da artilharia que fazia a terra tremer. Um poder barulhento, industrial, impessoal. E vi que ele podia ser derrotado por algo muito mais antigo e sutil. O poder de um homem que sabe esperar. O poder do silêncio. O poder de conhecer o chão que se pisa melhor do que o inimigo. O desprezo deles foi a nossa camuflagem. A subestimação deles foi a nossa maior arma. Eles olhavam para nós e viam nossas fraquezas, sem perceber que eram as mesmas coisas que nos tornavam fortes. A nossa brasilidade não era algo a ser superado. Era a fonte da nossa resiliência. Aprendi que a verdadeira força não está na capacidade de destruir, mas na capacidade de suportar, e no momento certo, de surpreender o mundo simplesmente sendo quem você é, sem pedir desculpas ou permissão. Hoje, com os cabelos brancos e as mãos marcadas pelo tempo, ainda sinto o frio daquela montanha em noites de inverno. Não é uma assombração, é uma âncora, uma lembrança do homem que eu fui forçado a me tornar para sobreviver. Um lembrete de que a dignidade não é um presente que se recebe, mas um território que se conquista, centímetro a centímetro, em silêncio.
Cada passo naquela encosta escura foi um ato de libertação, não de um país, mas de mim mesmo, da crença limitante de que eu era menor. Eu não lutei contra alemães ou pela glória dos aliados. Eu lutei pelo direito de definir a mim mesmo, de provar que o filho de um agricultor de Itatiba tinha em si a mesma fibra que qualquer soldado de qualquer grande nação. A montanha não me deu medalhas, mas me deu um peso, uma gravidade. Ela me ensinou a ficar de pé. Ao final, a guerra se resume a isso. Um punhado de memórias que definem uma vida. O silêncio do meu pai. O rosto chocado de Franz Weber. O aceno de um prisioneiro. O calor da mão de Lídia na minha. A história é escrita pelos generais em grandes mapas, mas a verdade é vivida pelos soldados em pequenos gestos. Eles podem estudar nossas táticas, mas nunca sentirão o que sentimos. A certeza de que estávamos sozinhos, e que isso nos bastava. Voltei para minha terra, para meu lugar. Não maior do que quando parti, nem menor. A guerra não me tirou nada, nem me deu nada que eu já não possuísse. Ela apenas me fez do tamanho exato do chão que eu piso.